Bem, amigos da eletrônica, vamos então fazer esse exemplo utilizando bibliotecas e subrotinas prontas. Vamos aproveitar o exercício anterior, o módulo LCD ligado ao Arduino, e vamos acrescentar um módulo ultrassônico também ligado ao Arduino. Lembrando que esses pinos não podem ser compartilhados por enquanto. Esses resistores e ligações do módulo LCD são obrigatórios e a parte elétrica para que ele possa funcionar. Já esses 6 pinos aqui podem ser ligados em qualquer pino livre do Arduino. A mesma coisa aqui no módulo ultrassônico, os 5 volts e o GND são obrigatórios. Esses 2 pinos aqui a gente pode ligar em qualquer pino livre do Arduino. Vamos começar a colocar o nosso código. Vamos utilizar um padrão de aula, que é aquela parte onde tem os comentários, incluir biblioteca. Então tá aqui. Aqui vão os comentários, nomear pinos, incluir biblioteca, variáveis, subrotinas, setup, configurações de pinos, condições iniciais dentro do setup, e aí o void loop. Para o módulo LCD, nós não precisamos nomear pinos, somente para o ultrassônico. Quem vai nomear os pinos do LCD é a biblioteca Liquid Crystal. Então vamos começar pelo ultrassom, que já é uma subrotina pronta. Alguém fez e vamos só utilizar. Quem fez a subrotina disse: nomeia esses 2 pinos e coloca uma variável do tipo int chamada distância e carrega a subrotina já pronta ultrassônico. O que a gente vai precisar dela é somente, a variável distância. Então vamos incluir no nosso código. Nomear pinos. Então byte para nomear pinos, o nome trig, pino 3. Então se eu olhar aqui, o trig está ligado no pino 3 do Arduino. Então o nome trig, que é utilizado pela subrotina pronta, a gente só indica aqui que ele está sendo ligado no pino de número 3. O nome eco vai ligado no pino de número 2, o pino eco de nome eco vai ligado no número 2. A seguir vamos incluir a nossa variável, que é a distância. Na parte onde está lá variáveis e tabelas, colocamos a variável distância. E agora é só carregar a subrotina pronta. Ctrl C, Ctrl V. Então, subrotina que a gente vai colocar já está escrita por alguém, a gente só vai utilizar ela. Então, em relação ao ultrassônico, o que precisávamos fazer já está feito. Agora vamos para o módulo LCD. Não precisa nomear pinos. A biblioteca que a gente vai usar é a Liquid Crystal, então vamos colocar lá, jogo da velha include, sinal de menor, o nome da biblioteca Liquid Crystal.h, sinal de maior, e como está pedindo lá na subrotina, nós incluímos a biblioteca e na linha de baixo, de forma obrigatória, vamos colocar lá um nome para ela e ordenar os pinos. Onde está o pino qual é o número do pino do Arduino onde está ligado o RS, o pino RS do LCD. O pino Enter está ligado em qual pino do Arduino. Então é só para fazer uma relação entre a biblioteca e o seu hardware. Então voltando para cá. Liquid Crystal. Vamos colocar o nome clássico, LCD. Abrir parênteses. O primeiro que aparece na lista é o pino RS. Onde está ligado o pino RS? O pino RS está ligado no pino 8. Então a gente coloca aqui o número 8, vírgula. O pino a seguir, na sequência, é o pino Enter. Onde está ligado o pino Enter? Pino E.
o pino E está ligado no pino 9. O pino D4 está ligado no pino 10 e assim por diante. Então, 10,11 é o pino D4, finalizou. Então a biblioteca já está incluída e os pinos onde o LCD está ligado no Arduino também já foram informados para a biblioteca. No setup, nós temos que inicializar o módulo LCD. Para isso a gente vai utilizar o nome que nós demos para o LCD, seguido de begin, a quantidade de colunas que o módulo que você está utilizando tem, vírgula a quantidade de linhas que o módulo que você está utilizando tem. Então, LCD é o nome que nós demos, ponto begin. Esse LCD tem 16 colunas por 2 linhas. Precisamos informar no setup quais pinos são de entrada e quais pinos são de saída. Esses do módulo LCD, quem vai cuidar disso é a biblioteca. Mas já aqui no ultrassônico, a gente precisa indicar que o pino Eco é um pino de entrada para o Arduino e o pino Trig é um pino de saída. Então vamos lá no Pin Mode e vamos dizer que o Trig é um pino de saída e que o pino Eco é um pino de entrada. Então tudo configurado. Condições iniciais. Quando nós ligarmos o Arduino, o que nós queremos que apareça aqui no LCD? Vou colocar uma mensagem de boas-vindas. Então, para apresentar alguma coisa no módulo LCD, a primeira coisa recomendada é posicionar o cursor. Então, para posicionar o cursor, LCD set cursor, e depois a gente pode escolher entre imprimir um texto ou imprimir o valor de uma variável. Então, primeiro procedimento, posicionar o cursor. É uma boa prática sempre posicionar o cursor antes de dar um print no LCD. Então, condições iniciais, LCD ponto set cursor. Vamos colocar na linha 0, na coluna 0 da linha 0. Vamos colocar uma mensagem lá, lcd.print, entre aspas, vamos colocar uma palavra start, por exemplo. Então, se nós ligarmos agora o Arduino, vai aparecer a mensagem start e não vai sair mais. Então, vamos colocar um tempo, delay de 1 segundo, e vamos apagar. Para apagar, posiciono o cursor na mesma coluna da mesma linha, e em vez de escrever alguma coisa, vamos encher com espaços em branco. Então agora, ao iniciar o Arduino, aparece a mensagem e ela apaga. Sumiu. Então, a partir de agora, eu só no void loop. O que eu quero fazer? Eu quero apresentar o valor da distância medida pelo sensor ultrassônico aqui no LCD. Então vou aproveitar e colocar um texto para informar o que a gente vai fazer e depois incluir a variável. Mas que valor que é esse? Vamos chamar então a subrotina ultrassônico. Então nessa parte do programa, a subrotina ultrassônico
vai me devolver a variável distância com o valor medido entre o sensor e o objeto mais próximo a ele. Esse valor está na variável distância, então vamos apresentar isso no display. Posiciono o cursor, vamos colocar na linha de baixo. A partir da coluna 0 da linha 1, vamos colocar lá de forma abreviada a palavra distância, dois pontos, e colocar um espaço. Depois disso daí, a gente quer que apareça o valor da distância. O valor da distância está na variável. Então basta nós imprimirmos o valor da variável. Distância. Vamos aproveitar e escrever depois do valor numérico o que esse valor numérico se refere. Então, depois do valor numérico, vamos colocar um texto, espaço centímetros. Como o valor da distância pode variar de 3 a 300, então o valor numérico aqui vai ter uma casa, ou vai ter um dígito, ou vai ter 3 dígitos. Significa que esse centímetro vai se deslocar sobre o visor, para a direita ou para a esquerda, acompanhando o valor da distância. Para não acumular, para não sobrepor valores, nós enchemos com espaços em branco aqui. Pronto. Vamos iniciar então a simulação. Aparece a mensagem, apagou, e na linha de baixo o valor da distância. Vamos dar uma afastada aqui. O valor que aparece no sensorzinho é o que aparece aqui no display. Então, dentro do cone de sensibilidade, onde nós posicionarmos o objeto, o valor medido vai aparecer no LCD. Lembrando que a atualização é a cada meio segundo. Então, se eu mudar muito rápido, ele vai fazer a atualização de meio em meio segundo.